take it easy. Pessoal, então essa é a nossa aula 6, continuando aqui a gravar nessa sexta-feira de chuva aqui em Floripa. A gente começou aqui, isso aqui é Fogat, Slow Ride. Acabei de tirar aqui, porque senão eu vou ficar vou ficar totalmente atrapalhado aqui. Eu vou colocar aqui a minha tela inteira agora. Outra aula, aula 6. Aliás, a aula 5. Eu acabei de postar, assim como essa aula. Aula 6, que está aqui. Essa é um pouquinho mais comprida que a aula anterior, né? A gente trata também de Headway, tempo de atraso. E aqui tratamos, então, de definições, métodos para medição do atraso, Headway em trechos de vias, métodos para medição do atraso, Headway em interseções, e análise e apresentação dos resultados de uma atividade. Então, assim, é medido um tempo de referência para um veículo percorrer uma determinada rota, esse é o tempo, né? É determinado também, medido, o tempo que o veículo levou para percorrer a rota em condições operacionais, e o atraso é determinado pela diferença. Então, a gente tem, por exemplo, linhas de ônibus regulares, né? Florianópolis, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, existe um tempo de referência e existe o tempo que efetivamente a viagem levou. Tá? Então, o atraso é, obviamente, determinado pela diferença. As definições, então, atraso é o tempo perdido quando o tráfego é impedido por algum elemento sobre o qual o motorista não tem controle. O atraso operacional é causado pela interferência entre os componentes do tráfego. Isso aqui é bem importante, tá? Atrito lateral, estacionamentos pedestres, interferências no fluxo, né? O atrito lateral é o que acontece fora. As interferências no fluxo, congestionamentos, reduções de capacidade, manobras de entrelaçamento, às vezes semáforo na rodovia, a gente tem rodovias federais, inclusive, né, que tem semáforo, né? Então, causam um atraso operacional. Atraso fixo, causado pelos controles do tráfego, sinalização, semáforo, passagem de trem, tá? Por exemplo, né? É o tempo que se sabe que é determinado, né? Atraso de tempo parado, veículo realmente parado, né? Nas aulas iniciais a gente tem aquelas linhas, né, de fluxo e a gente tem exatamente quando o veículo está parado, né? Atraso de tempo de viagem inclui tempos de aceleração e de desaceleração, tá? Então, claro, já conhecido de todos, o gráfico aqui, distância sobre tempo, ele vai parar aqui, porque é uma interseção, né? E aqui ele tem, digamos, como exercer a velocidade de fluxo livre, tá? Então, essa é a linha que eu me referi agora, representação da diferença entre atraso parado e atraso de tempo de viagem em um diagrama espaço-tempo. Esse é o nome técnico do rapaz, né? Então, aqui, ó, na medida que o tempo passa aqui, né? Na medida que passa o tempo, ele vai percorrendo uma determinada distância, ou seja, aqui ele tem uma velocidade uniforme, né? Aqui, ele também tinha uma velocidade uniforme até esse ponto aqui, onde ele começa a atrasar, começa a desacelerar, né? E aqui ele para, aqui é um atraso parado, ó, nesse tempo, né? Começa a andar novamente, começa a acelerar e aí retoma aquela velocidade média, né? Ou velocidade de fluxo livre. Aqui, nesse terceiro diagrama, esse terceiro veículo aqui, notem que ele não chega a parar, ele desacelera e retoma a aceleração, retoma a velocidade, né, de fluxo livre, né, a velocidade de projeto, enfim, e volta à linha, né, inclusive com a mesma declividade, né, dessa linha anterior aqui, antes da redução. Beleza? Então, três linhas. Uma direto, uma onde ele para e a outra onde ele desacelera e acelera novamente. Tá? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Essa definição, o entendimento desses diagramas, tá? Que aplicações a gente tem para análise de desempenho em rotas, para calibração e validação de modelos de simulação e para avaliação de impacto de alterações que se façam nas vias, certo? Então vamos lá, método das placas, anotação da placa e do tempo, é o timestamp, na entrada e na saída do segmento. Na aula 5 a gente falou disso agora, né?
Então, vantagens para baixos volumes pode ser feito manualmente, sendo simples e prático. E reconhecimento automático em vídeo também, certo? Vantagens, não podem ser identificados os motivos dos... Aliás, desvantagens, né? Não podem ser identificados os motivos dos atrasos e muitas placas podem estar presentes em somente um ponto, tá? Veículo teste com cronômetro é um outro método, né? Um ou dois pesquisadores em um veículo, dois cronômetros, um para medir tempos de percurso e um para medir os atrasos. Tá? E, obviamente, cada um com a sua planilha, né? Então, as dificuldades que se tem é a distinguir o motivo real da parada e marcação de tempos entre paradas sucessivas próximas. Lembrem do vídeo dessa semana 1, né? Daquela semana 1, onde a gente fala dos veículos, né? Aquele engenheiro eletricista fala aquela metáfora, né, do veículo, do condutor, como se fosse um elétron, né? Um elétron que para, um elétron que tem vontade própria. As desvantagens do veículo teste com cronômetro, então, necessária amostra muito grande devido às variações acentuadas no tráfego quando nas horas de pico. E também uma possível desvantagem às falhas, né, humanas na observação e na operacionalização dos cronômetros. Aqui é um modelo, aqui, um exemplo de planilha, né, onde são colocados aqui os trechos, o lugar e o tempo de percurso, né, e aqui a outra, o tempo parado. Tá? Beleza? Dei uma olhada aí, ela consta na apostila também. Tá? Sugiro sim que abram a apostila e façam em conjunto, assistam essas videoaulas, né, em conjunto com a apostila aberta, se for possível, em duas telas, enfim, né, se vocês tiverem a versão digital só. Né? Bom, veículo teste com aparelho de GPS, será mais preciso certamente, então, posições, ele marca as posições, tem os timestamps, velocidade e a aceleração também. Então, anotação dos motivos dos atrasos com uns indicadores, né? Dá um check ali e bota por quê. Né? Como se fosse um Word, botaria um comentário, né? E em interseções por placas de veículos origem e destino, anotar a placa e o tempo de cada veículo nas seções e o cruzamento das informações em escritório e cálculo do tempo de percurso de cada veículo em cada rota. Isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho pós coleta de dados, né? O método do atraso parado, então, anotar o número total de veículos parados na aproximação, e um pesquisador conta e o outro classifica em parado ou não parado. A gente tem em um dos exemplos referentes a esse capítulo 6, né, essa aula 6, a gente tem uma tabela onde tem ali exatamente o número de veículos parados, o número de veículos, o total de veículos parados na aproximação e a classificação da quantidade de veículos parados ou não na interseção. Normalmente, a gente tem essa facilidade aqui em uma interseção semaforizada. Está aqui a planilha que eu comentei, ó. Início do período, ó, a cada minuto, 8 da manhã, 8:01, 8:02, 8:03 até 8:10. Número de veículos parados em 0 segundos, nos próximos 15, nos próximos 30 e nos próximos 45. Na verdade, com 0, com 15, com mais 15 e mais 15 aqui, certo? Nesse primeiro minuto, 8 pararam e 10 não pararam, né, naquela aproximação, certo? Nesse último exemplo aqui, quando era 8:10, havia 3 veículos parados no início, né? Opa, tem 3. Abriu o sinal, por exemplo, nos próximos 15 segundos aqui, ó, nos próximos 15 segundos, nenhum veículo. Mais 15 segundos, opa, tinham 6 veículos parados. Mais 15 segundos, tinham 5 veículos parados, certo? E aí, o volume na aproximação, ó, 10 veículos pararam e 10 não pararam, certo? E aí a gente tem os totais. Para que se faz isso? Justamente, ó, tá aqui a mesma moça, a mesma planilha, justamente para a gente somar, fazer os subtotais, né? Aqui, com 0 segundos no primeiro minuto, né? No primeiro, no segundo, no terceiro. Em 0 segundos tem 28, em 15, nos próximos 15
25 mais 15, 38, sumiu aqui, 15, 38, e mais 15, 33 veículos. Soma, multiplica por 15, 15 o quê? 15 segundos, a gente vai ter, multiplica-se, né, por 15 segundos, esse somatório aqui, sumiu aqui o fechamento do parênteses, a gente chega a 1860 veículos vezes, né, veículos segundo, certo? Este aqui é o cálculo do atraso parado. Tá? Melhor fazer assim do que na fórmula, né? E aí, a medição do atraso parado, a gente tem os 1860, que é o atraso parado, dividido pelo número de veículos parados, ó, número de veículos que pararam, na verdade, ó, 114 aqui, ó. 1860 divididos por 114, a gente chega em 16,3 segundos por veículo. Significa que cada veículo ficou, em média, parado 16,3 segundos naquela interseção que foi medida, que foi calculada, certo? Tem esse outro indicador aqui, onde a gente soma o 114, o total de veículos parados, com o total de veículos que não parou, ou seja, total de veículos na aproximação, né? Então, fica 1860 divididos por 114 mais 119, a gente chega a 8 segundos por veículo, em média, tá? E aí pode-se obter também o diagrama espaço-tempo, né? Aqui a gente tem várias linhas, vários veículos, essa grande maioria aqui, ó, né, não parou, aqui esse desacelerou, ó, e voltou a acelerar, e esse aqui, por exemplo, ó, esse veículo aqui, ele ficou parado e retomou a velocidade, tá? Certo? Então, a gente tem aqui distância em metros por tempo. Tem também um outro conceito importante, que é das curvas isócronas, curvas com o mesmo tempo, né? Quem tiver nessa área leva para chegar aqui 5 minutos, daqui para cá, todo mundo que tiver nessa volta aqui, 10 minutos, ou segundos, né, também, tá? E 15 minutos daqui até o centro, né, 20 minutos, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem essa, digamos, transposição, né, a transposição do conceito, né, da teoria para o conceito. A gente tem aqui 30 minutos, centro de Berlim, ó, na Alemanha, né? Aqui nesse vermelho aqui com o calor, né? 30 minutos, no amarelo, no cor de laranja, 50 minutos, 60, né? Professor cego é triste, 60, 90 no amarelo, e depois no amarelo bem clarinho, esse aqui, ó, aqui tem uma diferença, esses amarelos aqui, ó, né? 120 minutos, tá? 2 horas para se chegar no centro. Curvas isócronas. Aqui tem um outro exemplo, quando o centro é numa península, né? Isso aqui pode ser Punta del Este, por exemplo, enfim. Aí a gente tem as isócronas também não exatamente centralizadas, né? Como aqui tudo é mar, né? Ou podia ser montanhas também, né? E aqui não haver via alguma, né? Então a gente tem aqui menos tempo à medida que a gente se afasta desse centro aqui, digamos, o tempo de viagem é maior. Tá? Essas são as duas referências, e como a gente já tem atividade na aula 5, a atividade da aula 6 é a mesma linha também. Analise o exercício 1 do capítulo 6 da apostila. Tá? E espero, então, na próxima semana, na semana 3, encontrar com vocês, então, deixa eu fechar esse rapaz aqui, encontrar com vocês presencialmente, certo? Então, assim, fazendo aí uma retrospectiva rápida dessas duas, eu destacaria os diagramas, espaço-tempo, destacaria as curvas isócronas e as definições aí de atraso parado, Redway, tudo que a gente abordou, ainda que rapidamente, aí numa velocidade quase que 2.0, né? Mas numa velocidade aí de videoaula que não seja cansativa, que não vai matar vocês no cansaço aí, principalmente em função desses feriados aí, beleza? Eu vou fechar com o Slow Ride, então, tá? E então, parece aquele narrador da ESPN, né? Foi sair sem querer.
Eu falei slow ride aqui, aí mudou a chave para o inglês aqui. Slow ride para fechar, então, abraços aí, se cuidem, uma boa semana 2 aí para vocês. Fechou? Valeu, até mais, até a próxima.